Olá, querido professor, na paz do Senhor Jesus, sou o Jefferson Camilo, estou novamente aqui para gravar mais esta pré-aula para você, professor de adolescente, para você que quer aprender um pouquinho mais, para você que quer um norte para a sua aula. Estou aqui orientado por Deus, pelo Espírito Santo, para te ajudar nesta missão tão importante que é dar aula para os adolescentes. E nesta feita nós vamos falar sobre a lição número 5. A lição número 5 é Cristo nos ensina o perdão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão, nós vamos falar um pouquinho sobre como Cristo nos ensinou o perdão, nós vamos falar como perdoar, como receber o perdão e como devemos buscar o perdão. Tá? Vamos para a lição número 5, no canal educacional cristão da Assembleia de Deus de Criciúma. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa um link, deixa um comentário dizendo como é que foi a aula e Deus vai te abençoar grandemente, né? A leitura bíblica em classe, você leia com seus adolescentes, é uma leitura bem interessante, está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 33, né? São alguns versículos que é importante você ler com os adolescentes, eles lerem, né? Já faz uma dinâmica com eles, conversa com eles, pergunta, né? A questão do título, né? Sobre o perdão, conversa um pouquinho com eles, a questão se eles já se magoaram, se eles já perdoaram alguém, né? E também na questão seguinte, pergunta para eles se eles têm mágoa de alguém ainda e tem que perdoar e não está conseguindo. Daí você, através do texto, através da sua oração, o Espírito Santo vai ajudar eles a perdoar, a estarem perdoando e recebendo esse perdão que é muito importante. Tá? Vamos para a mensagem. A mensagem na lição, eu quero deixar aqui uma orientação aos professores, que na lição, deve ser um erro de digitação, houve um erro ali. Na mensagem está dizendo assim, ó, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Mas se você for ler a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 18 e o versículos 22 diz assim, e Jesus disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7, tá? Na matemática, esse número aí vai dar 490 vezes por dia. Se você pegar o 490 vezes dividido pelo número de horas por minuto, a cada 3 minutos, ou um pouquinho antes até de 3 minutos, se eu te ofender, você deve me perdoar. Por dia. Né? Então, mas a questão não é a matemática. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que não tem limite para o perdão. Você deve perdoar. Eu te ofendi, eu te pedi perdão, me perdoa. Né? Então, é isso que Jesus quer dizer neste texto, que não tem limite para perdoar. Assim também como ele não teve limite para nos perdoar. Né? Porque nós estamos aqui, hoje eu estou aqui fazendo essa pré-aula e você está aí assistindo e você vai dar a aula e você está aí porque Jesus nos perdoou. Jesus perdoa a humanidade, Jesus perdoa cada um de nós, mesmo eu e você não merecendo o perdão de Deus, Ele nos perdoou sem a gente merecer e até mesmo sem a gente pedir. Ele já ofereceu o seu perdão. E nós agora chegamos perante Ele, pedimos perdão, Ele nos perdoa porque Ele já nos perdoou antes mesmo de a gente pedir perdão, tá bom? Então vamos lá, o objetivo da lição é apontar que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o perdão, tem muitos versículos falando sobre o perdão, tem bastante coisa boa na Bíblia, falando sobre como perdoar, né? Quem não recebe perdão, o que é que acontece, está tudo ali. Ensinar que o perdão exige um arrependimento sincero. Quando eu pedir perdão para alguém, eu tenho que estar arrependido e tenho que estar realmente falando a verdade, pedindo perdão, né? Aplicar que o cristão vive nesse mundo conforme as perspectivas do reino de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas sabemos que o nosso destino é o céu.
um reino dos céus, né? Onde Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Então nós temos que viver conforme o reino dos céus. Então, isso nós vamos, nesta manhã, explicar um pouquinho para vocês, ajudar você a conversar com os adolescentes, conversar com a sua turma sobre o perdão, sobre o pedir perdão, sobre o receber perdão e também entender que tudo isso a gente faz porque Cristo já fez por nós, né? Nós vamos descobrir. Ali começa com uma pergunta, né? Alguém já fez alguma coisa contra você de modo que o seu coração ficou muito magoado? Eu acredito que se for conversar com cada adolescente, com cada irmão, com cada professor, você vai ter uma história, você vai ter uma experiência nesse sentido, de que alguém te magoou, de alguém te deixou triste, de alguém falou que ia e não foi, de alguém falou que você ficou magoado, você ficou entristecido com aquilo, ou às vezes, e muitas das vezes acontece, o inimigo das nossas almas, ele coloca esse sentimento no nosso coração para que a gente possa então ficar triste com as pessoas. Às vezes não é o que a gente está pensando, o inimigo coloca na nossa mente, olha, eles estão rindo de ti, eles estão falando de ti, eles estão fazendo algo contra você, mas não é aquilo, né? Mas é isso que o inimigo quer, deixar a gente triste, deixar a gente magoado, deixar a gente para baixo, né? E nessa manhã, nessa lição, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, sobre esse perdão que a Bíblia nos ensina, esse perdão aonde a gente consegue perdoar, né? E o primeiro tópico está ali no slide, né? Aprendendo a perdoar. Como que eu vou aprender a perdoar? Como que eu vou aprender a perdoar? Com Cristo. Eu já falei aqui. Foi Cristo que nos perdoou primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário, nos dando perdão pelos nossos pecados. Nos dando esse perdão pelos nossos pecados nos dá o direito de ser salvo por Ele. Quando a gente recebe o perdão de Jesus na morte da cruz do Calvário, nós agora então aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, e agora através desse perdão a gente aceita Jesus, nós somos perdoados e vamos morar no céu com Ele. E quando a gente aceita Jesus, nós somos uma nova criatura. Porque alguém diz assim, mas perdoar não é fácil. Não é qualquer um que perdoa. Né? Realmente, irmãos, você está certo em pensar assim. Mas pensar dessa forma é a velha natureza. É o velho homem, aquele homem carnal. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, e nesse novo nascimento pelo Espírito Santo, agora nós temos o pensamento de Deus, nós temos a ideia de Deus, e a ideia de Deus é perdoar. No Velho Testamento, se você ler a lição, vai estar ali no Velho Testamento que colocaram um código, o código de Hammurabi, que era um código que dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, esse código dava livre acesso à vingança. Você me magoou, agora eu vou te magoar. Você me matou, alguém vai te matar. Você me machucou, eu também vou te machucar. Dava livre acesso à vingança. Mas no Novo Testamento, alguém perguntou para Jesus, se alguém bater na nossa face, o que eu devo fazer? Jesus olhou para a pessoa e disse, dá a outra face. Ou seja, Jesus estava dizendo, agora você é nova criatura. Agora você vai perdoar quem te bateu. Mas ela fez isso? Perdoa, dá a outra face. Perdoa o que ela te fez. Não é mais para a vingança, não está mais livre. Agora você tem que perdoar e deixar que Deus trate com a pessoa. Tá? Então, isso que nós vamos aprender nessa manhã. Aprendendo a perdoar. O primeiro subtópico do primeiro tópico diz, o perdão é um dever cristão. Daí eu coloquei alguns pensamentos, né? O perdão está constantemente na vida do cristão. Irmãos, adolescentes, professores, nós vivemos num mundo onde que as pessoas
a correria do dia a dia, o trânsito, o mercado, isso tudo acontece várias coisas onde nós como cristãos devemos perdoar. Alguém nos atravessou, alguém furou a fila, daí você de vez de xingar ou de vez de brigar, você vai perdoar. Não, pode passar, não tem problema. Né? Não, pode, vai. Na escola, querido adolescente, às vezes algum amiguinho teu fez alguma coisa. Esses dias o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos e ele estuda numa escola aqui em Criciúma, ele chegou para mim e disse, pai, o meu amiguinho quebrou a minha régua. E o que você fez? Eu disse, não fiz nada, eu fiquei com a régua quebrada. Eu disse, muito bem. Além de você ficar com a régua quebrada, você tem que perdoar ele. Pai, tem que perdoar. Então, eu já estou ensinando o meu filho que devemos perdoar as pessoas, que devemos estar com bem com as pessoas. Assim como Deus já nos perdoou, nós também temos que perdoar. Porque a ideia do perdão nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou. E quando Deus nos perdoa, a Bíblia vai dizer que eu e você não tínhamos nenhum mérito perante Deus. E mesmo assim Ele nos perdoou. Ele disse, eu vou te perdoar, eu vou te amar, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar bênçãos. Então, assim como Deus fez por nós, nós devemos agora fazer pelas pessoas. Perdoar, amar, ajudar, ter compaixão, tudo isso é o nosso dever como cristão, como servos de Cristo. Depois eu botei ali, perdoar não é por merecimento, é por graça. Muitas das vezes, e a maioria das vezes, quando alguém vier te pedir perdão, você vai pensar assim, mas ela não merece o meu perdão. E eu estou dizendo para você que realmente não é por merecimento, é por graça. É por amor, o amor que Deus coloca nos nossos corações, o amor que Ele transmite para nós, faz com que a gente perdoe as pessoas. Mesmo elas sem merecer, mesmo elas sendo, às vezes, fazendo algo terrível, nós vamos perdoar a pessoa, não porque a pessoa merece, mas porque pelo amor de Deus que está em nós, pelo amor de Deus que Deus nos colocou. O amor, perdoar é um ato de amor. Quando você perdoa, você está dizendo, eu tenho amor no meu coração. Quando você perdoa, você está dizendo, eu tenho amor no meu coração e quero estar de bem com as pessoas, eu quero estar de bem com todos aqueles que vivem ao meu redor, que vivem comigo, ou às vezes que nem vivem comigo. Que às vezes passa, igual eu falei, no trânsito, lá atravessou a frente, ou cortou o sinal, ou fez tal coisa, você tem que dizer, eu te perdoo, vai em paz, Deus te abençoe. Né? Sempre diga, Deus te abençoe, vai em paz, não tem problema. Tá bom? Então, perdoar é um ato de amor. Explique para os seus adolescentes, para eles perdoarem as pessoas, para eles perdoarem os parentes, os amigos, né? Que é muito bom. Eu tive pesquisando e descobri que quando a gente não perdoa, o nosso coração ele fica com algo chamado raiz de amargura. Você já ouviu falar na raiz da amargura? A raiz da amargura é uma raiz que você plantando ela em qualquer lugar, ao redor desta planta, tudo que está ao redor desta planta morre. Tudo fica ao redor, fica seco, e só a plantinha fica viva. Quando nós não perdoamos, o nosso coração fica com uma raiz de amargura e dentro de nós começa a morrer os sentimentos de amor, os sentimentos de alegria, sentimentos de vontade de viver, o sentimento de estar com as pessoas e isso vai morrendo e você só consegue ver defeito em todos os lugares, defeito nas pessoas, defeito na escola, no culto, na igreja, no departamento, porque você está com raiz de amargura. E essa raiz de amargura tem que sair através do perdão. Através do perdão que sai a raiz da amargura, tá bom? Então, perdoar é um ato de amor, perdoar é uma decisão sua e que você deve perdoar. Vamos em frente? Vamos lá? Tópico 2. O problema do pecado é o perdão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão se alcança pela confissão. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é o que nos
tira da presença de Deus, o pecado é transgressão contra Deus, o pecado é eu fazer qualquer coisa que não agrada a Deus. E quando eu faço isso, esse pecado, e quando eu cometo algum pecado, e quando eu saio da presença de Deus, agora eu necessito do perdão de Deus. Agora eu necessito que Deus me perdoe novamente, que Deus me ajude novamente, que Deus me levante novamente. Então, o pecado, a transgressão me tirou da presença de Deus. O que eu devo fazer? Está ali, ó. O perdão se alcança pela confissão. É muito importante confessar o nosso pecado. E às vezes você tem que dobrar o joelho, pode ser sozinho, pode ser para o seu pastor, para o seu líder espiritual, para alguém, e dizer o seguinte: eu pequei. Eu murmurei de alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e eu necessito, não mereço, mas necessito do perdão de Deus. E Deus vai perdoar, e Deus nos perdoa, Ele sempre vai nos perdoar. Agora, quando a gente não confessa, Deus não nos perdoa. Ele quer que a gente confesse e diga: olha, eu pequei, eu não tenho condições. E Deus vai lá, nos perdoa, nos ajuda e nos dá uma nova vida, nos dá algo melhor, e assim a gente consegue continuar a nossa caminhada. Eu coloquei um versículo bíblico, está ali, Provérbios 28 e 13. O que encobre suas transgressões, ou seja, aquele que não confessa, aquele que não fala nada para ninguém, que comete um pecado hoje, outro amanhã, e vai saindo da presença de Deus, e vai saindo, vai se afastando de Deus, nunca prosperará, nunca receberá bênçãos de Deus, nunca terá uma bênção grande do nosso Deus. Mas o que as confessa e as deixa, são dois atos: eu confessar o meu pecado e deixar de fazer aquele pecado, não fazer mais, está ali. E as deixa, alcançará misericórdia. Daí a misericórdia quer dizer a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Deus agora vem, você confessou, você não mais vai fazer, agora Deus vai te pegar, te perdoar, te dar bênçãos, porque você confessou. Então, professor, lá para a sua sala, lá para os adolescentes, você coloque isso para eles, que é importante confessar. Quando nós lemos ali, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e aí chega até Pedro, e Pedro diz: não vai lavar o meu pé. E Jesus disse: se tu não lavar meu pé, tu não tem parte comigo. Daí Pedro disse: então eu vou lavar o corpo inteiro. Daí Jesus disse: não, é necessário que lave só o pé. Ali quer dizer o seguinte, que todas as noites, eu aconselho a você a falar para os seus adolescentes isso, a falar para a igreja, todas as noites, quando você for orar, você confessa os seus pecados ao Senhor. Ah, mas eu peco todo dia. Todo dia você deve orar e dizer: Jesus, eu pequei hoje, eu pensei assim, eu falei assim, eu agi assim, não era para mim ter agido, não era para mim ter feito isso, eu fiz, me perdoa. Deus vai te perdoar e te abençoar. Então, todos os dias, o lavar o pé é isso, é chegar perante Deus e pedir perdão pelas transgressões que você fez durante o dia, aquele pecado que você cometeu. Quando nós olhamos o pecado, logo vem a questão da palavra iniquidade. O que é iniquidade? É cometer o mesmo pecado várias vezes sem pedir perdão. Quando você pede perdão pelo pecado e deixa, Deus te abençoa. Vamos em frente? Vamos lá. O perdão exige o arrependimento sincero. O que é se arrepender? O que é ser sincero? O arrependimento é mudar o rumo, mudar a direção, mudar o pensamento, não querer fazer de novo. Quando você se arrepende, você é mais ou menos assim, você está dirigindo um carro, indo
para um destino e você se arrependeu, não é mais para lá que eu quero ir. Você dá meia volta e vai para outro destino. Se arrepender é você deixar de fazer aquilo que você estava fazendo, mas de coração. No coração você tem que se arrepender, porque o nosso Deus, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que tem todo o poder, o Deus que está acima de tudo, Ele está dentro do meu coração, Ele está dentro do teu coração, Ele está dentro do coração dos adolescentes e Ele sabe quando a gente se arrepende ou não. Ele sabe quando a gente está arrependido perante dele ou não. Ele sabe quando a gente está dizendo a verdade. Então, tenha esse sentimento de dizer, Deus, eu quero me arrepender, não quero mais fazer o que eu fiz. Não quero mais falar mal de ninguém, não quero mais magoar ninguém, não quero mais cometer esse tipo de pecado. E isso é arrependimento. E o que é ser sincero? Sincero é ser puro, é estar limpo de coração, é com o coração quebrantado, dizer eu vou até você, eu vou te perdoar, eu vou te pedir perdão a Deus de coração quebrantado. E quando eu digo coração quebrantado, eu digo aquele coração onde a gente vai pedir perdão para a pessoa e a gente, antes de pedir perdão, a gente até chora durante o perdão, a gente até chora durante aquele abraço e Deus se agrada disso, um coração sincero, um coração arrependido, um coração quebrantado. Daí eu coloquei alguns versículos. Arrepende-se, pois volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Quando a gente se arrepende e volta para Deus, os nossos pecados perdoados. E eu digo, daí eu coloquei o outro ali, eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma coisa que deixa Deus alegre, está ali no texto, é quando eu e você se arrependemos. É quando eu e você chegamos na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração amargurado, com o coração arrependido e a gente ora a Deus e diz, Deus, estou arrependido. É uma coisa que deixa Deus alegre. Os anjos fazem festa porque a gente se arrependeu. Vamos em frente? Tópico 3. Pertence ao reino dos céus, ou seja, eu e você. Querido professor, querido adolescente, nós pertencemos ao reino do céu. Nós estamos nesta terra de passagem. Logo, logo o Senhor Jesus vai tocar as trombetas e nós vamos morar no céu com Ele. Nós vamos passar um período com Ele grande lá no céu. Vai ser algo lindo. O céu é rua de ouro, é algo maravilhoso. Aquilo que não passou pelo nosso pensamento é o céu, de tão lindo, de tão maravilhoso. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso destino. Nós pertencemos ao reino dos céus. E como nós pertencemos ao reino dos céus, o Mestre nos ensina que o reino dos céus já está entre vós e que devemos viver de modo que a vontade de Deus seja feita. Quando a gente diz assim, eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que estar debaixo da vontade de Deus e Deus vai me abençoando e Deus vai me ajudando. Agora eu digo, Deus, o que tu queres que eu faça? Queres que eu vou para lá ou eu vou para cá? Queres que eu faça isso? E a vontade de Deus, ela é soberana. E a vontade de Deus, ela deve ser obedecida. E uma das vontades de Deus é que eu e você não tenhamos nenhum tipo de mágoa no nosso coração. Não tenhamos nenhum tipo de amargura dentro do nosso coração. Isso é a vontade de Deus. A vida que temos em Cristo reflete os nossos relacionamentos. Da mesma forma que fomos perdoados por Deus, devemos perdoar quando alguém faz algo contra nós. Porque quando a gente fala que somos cristãos, e que o nosso destino é o reino de Deus, isso tem que refletir em nós e nas pessoas que vivem ao entorno de nós. Devemos falar a verdade, devemos falar as coisas certas, na hora certa, devemos entender e compreender as pessoas, devemos estar vivendo o que Deus quer que a gente viva.
Tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus. Então, quando alguém te magoar, quando alguém te falar algo contra ti ou levantar alguma calúnia, antes de você responder, antes de você agir, você pergunta, Jesus, o que tu faria em meu lugar? Isso é viver o reino de Deus. Isso é viver a presença de Deus. Vamos em frente? Temos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. É tão bom falar do Espírito Santo, é tão bom dizer, tão maravilhoso você falar para os seus adolescentes que eles têm um amigo chamado Espírito Santo, que eles têm alguém que eles possam realmente buscar de todo o coração e contar as suas dificuldades e contar as suas amarguras. E dessa maneira, o Espírito Santo vai ajudar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Então, fale com o Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Busque ao Espírito Santo. E diga, Espírito Santo, eu estou magoado com o fulano, com o ciclano, eu estou magoado com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu estou magoado com alguém. Então você vai falar com o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, me ajuda. Eu estou com essa dificuldade e eu tenho certeza, caro professor, que você falar para o seu aluno que o Espírito Santo vai ajudar. Ele vai orar e o Espírito Santo vai ajudar. Eu coloquei um versículo que diz assim, o modelo de oração para nossos pecados é o Pai Nosso. Jesus nos ensinou, devemos dizer, perdoa nossas ofensas, assim também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Mas tudo isso é através do Espírito Santo. Tudo isso é através do nosso amigo Espírito Santo. Ele quer ser meu amigo, ele quer ser teu amigo. Ele quer ser amigo dos adolescentes. Ele quer ajudar os adolescentes na escola. Querido professor, lá na classe, fala isso para os seus adolescentes. Lá na classe, ensina eles a buscar o Espírito Santo. E no meio disso você tenha conversa com seus alunos para que eles possam buscar o Espírito Santo. E vamos para a conclusão. Em nosso dia a dia, temos a escolha de não pecar. Mas quando isso acontece, devemos recorrer a Jesus e pedir perdão. Da mesma forma, somos ensinados, como bons cristãos, a perdoar aqueles que nos ofendem. Só entendemos a grandeza do perdão quem já precisou ser perdoado. Eu já precisei ser perdoado. Eu já precisei ser perdoado pela minha esposa, eu já precisei ser perdoado pelos pastores que estavam me orientando, eu já precisei ser perdoado pelo meu pai, pelos meus irmãos. E eu entendo a grandeza de receber um perdão. E eu também entendo a grandeza de pedir perdão. Os dois atos são atos maravilhosos, são atos divinamente inspirados por Deus. O ato de você perdoar, mas o ato de você pedir perdão. É aquele ato de você chegar para a pessoa e dizer-lhe, olha, eu fiz isso, me arrependo e quero o teu perdão. E aquela pessoa vai te perdoar. Então, isso é ser reino de Deus, isso é servir a Deus. É isso que Cristo nos ensina, a pedir perdão e a ser perdoado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula, que seja uma aula maravilhosa debaixo da potente mão de Deus e que o Espírito Santo te oriente a você conversar com os adolescentes sobre o perdão e que os adolescentes possam entender quão bom é pedir perdão e receber perdão. Que Deus abençoe a sua vida.